Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Oh
ti, Jesus. Eu quero bater um papo com você, quero conversar com você um pouquinho sobre a nossa identidade espiritual. Esse é o nosso título, nosso tema, a nossa identidade espiritual. E eu vou repetir aqui duas ilustrações que eu já, em outras mensagens, já compartilhei com você, mas eu sou bastante adepto do apóstolo Paulo, que disse: eu não vos canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Então, algumas coisas para consolidar no seu coração, na sua vida. Eu quero pensar com você o seguinte: a palavra de Deus nos diz que nós, quando cremos em Jesus, confessamos Jesus, nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. Então nós fomos tirados do império das trevas, do governo das trevas, do domínio das trevas. E agora então nós pertencemos a um outro reino, o reino de Deus. Esses dias eu estava conversando com os irmãos e ele falou assim: pastor, mas será que as pessoas que não têm Jesus, será que elas vão para o inferno? Eu falei: não vão não. Ah, é, pastor? Não vão, elas já estão no inferno. Elas já estão no inferno. A Bíblia diz que Ele nos tira do império das trevas, do inferno, e nos leva para o reino de Deus. Queridos, pense comigo. Uma jovem na beira da estrada, prostituindo com os que passam por ali, para poder ter um dinheiro, para levar leite para os 2 filhos que estão em casa. Isso já não é um inferno? Isso é um inferno. O adolescente que está roubando a mãe e o pai em casa para vender, para ter um dinheirinho para comprar drogas, isso já não é inferno? Aquele pai e aquela mãe que está lá no hospital agora, uma criança 7, 10 anos de idade, com câncer, já não é um inferno? Então a Bíblia diz que precisamos sair do império das trevas e vir para o reino de Deus. Então agora eu estou conversando com aqueles que já estão no reino de Deus. Diga amém. E aliás, eu me sinto privilegiado porque a Bíblia diz que nós que já fomos tirados do império das trevas, nós que fomos salvos, já estamos em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Imagina o meu privilégio de estar falando aqui com reis e rainhas, né? Aleluia. Alguém entendeu aí? Glória a Deus. Aleluia. Pense comigo. Amanhã a gente vai pegar um voo e vamos para Londres. Vamos para a Inglaterra. Você sabe que a Inglaterra é formada, o Reino Unido, né? É formado de Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, né? Então aquele grupo de países ali forma então a Grã-Bretanha, né? O Reino Unido. Então nós pegamos um voo e vamos pousar lá em Londres, no aeroporto chamado Heathrow. Estamos lá. Chegando lá, cada um de nós vai pegar um carro. Ok? A primeira coisa, o primeiro susto que você vai ter é que o volante fica no lado direito, né? Não é do mesmo lado que nós dirigimos aqui, é do outro lado. Sendo assim, você também vai dirigir o carro no outro lado, não é no lado que nós dirigimos aqui, seria na contramão nossa. Ou seja, eles já se movimentam, eles já andam diferente. Imagina que você chega num restaurante e o garçom chega para você e você diz: olá, como está, tudo bem? Eu gostaria de... Ele vai olhar para você e não vai te entender, porque eles falam inglês. Aí você vai perceber que a língua que você fala não serve lá, tem que ser uma outra língua. Outra coisa, terminou a refeição, depois de fazer mímica e tal, você conseguiu pedir lá, né, batata frita com peixe, fish and chips, e aí você vai pagar, você enfia a mão no bolso, pega lá 200, 300 reais e coloca na mesa, o garçom olha para você e diz: o que é isso? Ué, eu estou te pagando. Falou: não, isso aqui não vale aqui. Aí você vai perceber que os valores que você tem aqui não valem lá, porque lá é um outro reino. Eles caminham diferente, eles falam diferente, eles têm valores diferentes. Quando nós fomos tirados do império das trevas e fomos colocados no reino da luz, nós precisamos ter uma mudança. Aprender a falar diferente, a andar diferente e ter valores diferentes.
O meu problema, o seu problema, é que a gente quer viver aqui no reino de Deus, no reino da luz, com alguns comportamentos e hábitos que nós tínhamos lá. E aí não funciona. E aí o crente fica se debatendo. Aí diz, pastor, o senhor prega, mas eu não consigo viver isso. Porque é necessário uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Então, andar diferente, falar diferente, ter valores diferentes. Me permita repetir essa ilustração que eu gostei muito dela. Numa manhã de verão, num sábado, a mãe saiu com a sua filhinha, uma garotinha de 10 anos, para passear no parque. E num determinado momento, aquela garota diz assim, mamãe, olha aquele passarinho ali naquele galho. E a mãe olha e diz, olha que passarinho lindo. A garota diz assim, mamãe, coitadinho dele. E a mãe diz, mas por que coitadinho, filha? Porque ele não tem gaiola. Ele não tem gaiola. Para aquela garotinha, a gaiola representa abrigo, proteção, fonte de alimento, fonte de água. Para aquela garotinha, fora da gaiola, aquele passarinho estava à mercê do acaso. Mas a verdade é, a gaiola representa os cuidados que os homens podem dar. Fora da gaiola, representa os cuidados que Deus pode dar. A pergunta importante, a pergunta de $1 milhão é, eu confio mais nos cuidados de Deus ou eu confio mais nos cuidados dos homens, inclusive nos meus próprios cuidados? Eu quero viver dentro da gaiola ou eu quero viver fora da gaiola? Eu consigo me alegrar mais fora da gaiola, eu me alegro mais quando eu estou dentro da gaiola. Quantas gaiolas existem em nossas vidas? Quanto ao assunto finanças, você está dentro da gaiola ou fora da gaiola? Quanto ao assunto família, você está dentro da gaiola ou fora da gaiola? Quanto ao assunto saúde, você está dentro da gaiola ou fora da gaiola? Quanto ao assunto ministério, você está dentro da gaiola ou fora da gaiola? Aquela garotinha estava perguntando, quem é que sustenta esse passarinho, mamãe? Coitadinho dele, ele não tem gaiola. Será que esse passarinho passa sede, fome, frio? Quem cuida dele? Pastor, se eu decidir sair da gaiola, quem vai cuidar de mim? Esses tempos atrás eu preguei uma mensagem sobre alegre-se sempre. E eu costumo dizer que existem muitos e muitos versículos na Bíblia. Eu leio, eu não tenho a mínima noção do que significa. Eu estudo, vou no grego e vou para lá e vou para cá. Rolo com ele no carpê, luto com o texto. E não sei o que significa. Por exemplo, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e diz, alegre-se sempre. Eu não sei o que significa isso. Você sabe? Como assim, Paulo? Nós sabemos que as preocupações têm sido uma gaiola para muitos cristãos. A ansiedade tem sido uma gaiola para muitos cristãos. O peso de culpa tem sido uma gaiola para muitos cristãos. Eles não conhecem a alegria da liberdade de serem cuidados por Deus Pai e somente por Deus Pai. Eles não conhecem a alegria de crer na palavra de Deus e receber os frutos do que a palavra de Deus como semente produz. A verdade é que fora da gaiola, Deus Pai cuida de mim. Dentro da gaiola, sou eu que estou no controle da minha vida. Para vivermos livres fora da gaiola, precisamos aprender algumas coisas sobre Deus e sobre nós mesmos. Precisamos entender que agora estamos num outro reino. E esse reino não tem gaiola. Precisamos nos libertar emocionalmente. Precisamos nos libertar mentalmente. Para podermos viver essa nossa nova identidade, a nossa identidade espiritual.
Irmão, se nós entendêssemos isso dá uma guinada na nossa vida. Você não está fazendo as coisas para ser, você já é, por isso você faz. Essa é a diferença da religião. Se perguntarem para você que religião que você é, você diz, eu não tenho religião. Porque cristianismo não é religião. Religião é tentativa de acerto e erro, é a tentativa de agradar uma certa divindade em algum lugar. Isso é religião, é a busca de alcançar algo. Só que nós já temos, a Bíblia diz que você já está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Então a questão não se trata de se esforçar para alcançar. A questão é como viver fora da gaiola, como viver essa nova dimensão, como viver essa nova identidade. E entre algumas colunas da fé cristã, existe uma chamada justificação, que se nós entendêssemos um pouquinho dela, seria diferente. Pastor, mas você já ensinou tanto justificação. Ah, é? É? Tem uma história que diz que o grande pregador, o príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon, ele pregou durante 2 anos, todo domingo, justificação. 2 anos. Ensinando sobre uma das colunas da fé cristã. Então me permita, abra o seu peito, abra o seu coração e receba um pouquinho daquilo que eu quero compartilhar sobre justificação. Existe uma quantidade imensa de cristãos que não creem e não recebem a verdade de que são justos e santos. Deixa eu repetir isso. Existe uma quantidade, eu vou chutar aqui. Vamos colocar assim, 80% dos crentes não creem, não recebem a verdade de que já são justos e santos. Não recebem. Não sai da gaiola. Não creem nessa verdade. Não creem na justificação. Graças a Deus pela internet, pelo YouTube, pelos Instagrams da vida, por tudo isso aí, graças a Deus. Você pode, divulgar a palavra de Deus de tantas formas. Tal. Queridos, mas tem tanto lixo. Tem tanta comida envenenada. E os crentes comem sem saber, sem fazer distinção. Ele está comendo uma folha de repolho podre, fedida, e ele diz que está comendo picanha. Quando o pregador diz, olha, cuidado com a sua vida, cuidado que Deus está pesando a mão, cuidado com o que você vai fazer, ele aceita essa mensagem como se fosse verdade, mas isso é mentira. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo. E se alguém está em Cristo, diga, eu estou. Não, diga com raiva, com vontade, diga assim com quem crê nisso. Se alguém está em Cristo, aí... Então você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você não tem passado. Você não tem passado. Você é uma nova criatura. Aleluia. As coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas as coisas. Queridos, são coisas novas. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Queridos, eu entendo, mas não entendo. Eu não entendo crente gastando tempo, gastando energia, fazendo cura de emoções. Eu não entendo esse negócio. Fazendo cursinho, minha irmã, abre o seu coração. Quando eu tinha 10 aninhos no meu aniversário, eu esperava que a minha mãe fizesse um bolo e ela não fez. Agora estou com 90 anos de idade, mas ainda eu carrego essa mágoa no meu peito. Meu Deus do céu. Para com isso. Você é uma nova criação.
Divorcie desse passado. Esqueça esse trem aí. Para de revolver esse lodo fedido vez após vezes. Queridos, isso entra nas igrejas assim como uma faca quente na manteiga. Todo mundo aceita, abraça esses movimentos. O texto é muito claro, ele diz, olha, eis que se fizeram novas as coisas. Então comece a se dedicar no novo, comece a crescer no novo, comece a aprender o novo, comece a viver o novo, comece a descobrir o novo. Amados, antes de desfrutarmos de uma verdade bíblica, é necessário conhecermos os fundamentos dessa verdade. Para se viver uma vida livre da gaiola da culpa, da gaiola do medo, da gaiola da condenação, é necessário conhecermos o que é justificação. Existem duas mães, duas matrizes que governam sobre tudo aqui na terra. Tudo. O medo é a mãe, é a matriz, é a gênesis de todo sentimento de culpa, de amargura, de inveja, de ansiedade, de estresse, de dor, de infelicidade. Se existe algumas dessas marcas aqui, culpa, amargura, inveja, falta de perdão, a origem, a matriz, chama-se medo. Existe uma outra matriz, chamada amor, que é a mãe, é a gênese de todo o sentimento de alegria, confiança, perdão, serviço, rendição, louvor, adoração, fé, comunhão, relacionamento saudável. Tudo isso tem que se originar no amor. Vamos transitar um pouquinho na trilha da justificação. Então, o meu segundo ponto aqui, entendendo a nossa posição. Me permita passar mais uma vez pelo tema justificação. E também justiça, pois isso é fundamento na vida cristã vitoriosa. É muitíssimo importante entender sobre justificação. E a pergunta que surge é, o que é justificação? Pergunta para mim, o que é? Justificação é o estado, é o status, é a posição daquela pessoa que foi declarada sem culpa, sem condenação. Não tem culpa, não tem condenação, ele está vivendo a justificação. Quem não tem culpa é justo. A justificação não é resultado das nossas obras. Não sou eu que faço certo, aí eu sou considerado justo. Não. A justificação é um presente dado por Deus Pai àqueles que creem em Cristo Jesus. Justificação é um presente. Diga comigo assim, presente. Justificação é desfrutada por aqueles que colocam sua fé em Cristo Jesus. Nos ensina a palavra de Deus, aleluia. Romanos 5:1 diz assim: justificados pois, justos pois, nós somos mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Pastor, o que é ter paz com Deus? Imagina que você está dirigindo o seu carro um pouco apressado, e o seu celular está ali em algum lugar no carro, e entra uma mensagem, ou entra uma chamada, e você está dirigindo e começa a olhar ali no celular e o carro da frente freia e você bate nele. Alguém já fez isso. E aí, você encostou no carro da frente. A primeira coisa que vem na sua mente é, por que Deus está pesando a mão? Por que está acontecendo isso comigo? Se você pensa assim, por que Deus está pesando a mão? Você não tem paz com Deus. Você ainda suspeita de Deus. Se você vai ao médico e pega um diagnóstico, o diagnóstico não era muito bom, você diz, por que isso comigo, Deus? Você não tem paz com Deus. Você ainda acha que Deus é diabo. Você acha que Ele pesa a mão, você acha que Ele te oprime, você acha que Ele tem todo o prazer em ver você sofrer.
Mas a Bíblia diz que aqueles que entendem a justificação, aqueles que são justificados, eles têm paz com Deus. Relacionamento com Deus, comunhão com Deus, justificados, pois, pela fé. Agora, sem culpa do pecado que nós herdamos de Adão, nós temos paz com Deus. Uma marca forte que diz que eu entendi e recebi a dádiva da justiça é quando eu tenho paz com Deus, um relacionamento sem medo com Deus. E quando eu entendo que posso ter uma vida abundante, Jesus Cristo disse: eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Se eu entendo que eu posso ter comunhão com Deus e posso viver uma vida abundante, isso me dá uma clareza maior do que é a justificação, ou seja, é paz com Deus. Romanos 10:10 me ensina o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A fé tem um objetivo que é crer na justiça. Não devemos usar a nossa fé primeiramente para obter coisas. Pastor, o que é justiça? Justiça é uma posição, justiça é um lugar dos justos, é um estado, é um status. E como é que eu alcanço esse status, essa posição de justiça, de perfeito? Pela fé. Eu creio e isso me coloca nesse estado. E depois que eu estou nesse estado, a partir dessa posição de justo, de justificado, aí sim eu posso exercer a fé para outras coisas. Inclusive aquela irmãzinha que está orando: Senhor, eu preciso de um varão, eu preciso de um varão. Até cortina tem varão, Senhor, eu preciso de um varão na minha vida. Aí você pode ter fé, mas primeiramente você precisa crer que você está nessa posição chamada justiça, nesse lugar chamado justiça. Quando exercemos a fé para crer na justiça, somos colocados nesta posição, e é nesta posição, a partir desta posição, que desfrutamos da herança da vida abundante, da vida Zoe. Aleluia. Por que poucos cristãos vivem em paz com Deus? Por que poucos cristãos vivem uma vida abundante? Porque quando nascemos como descendentes de Adão e Eva, nascemos debaixo do governo da morte, nascemos em condenação, nós nascemos fora do jardim, nós nascemos no império das trevas. A Bíblia Sagrada nos diz, Romanos 5,18, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos. Quem que praticou, quem que cometeu essa ofensa? Diga comigo: Adão. Então, pela ofensa de Adão, veio o juízo de Deus sobre todos os seres humanos para condenação. Assim também, agora todos estão debaixo de condenação, por sermos descendentes de Adão, por causa do pecado de Adão. Assim também, diz o texto sagrado, por um só ato de justiça. Quem praticou esse ato de justiça? Diga: Jesus Cristo. Então, pelo ato de justiça praticado por Jesus, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida Zoe, a vida abundante. Queridos, ao entendermos isto, nós temos que apagar da nossa mente, apagar do nosso vocabulário a palavra necessidade, a palavra vítima. Não sei por que está acontecendo isso comigo. Como assim? Você crê que o pecado de Adão trouxe tanta miséria e tanta desgraça, mas você não crê que a obra de Jesus trouxe tanta bênção e tanta abundância? Meu Deus! Aqui, portanto, nós encontramos dois grupos de pessoas sobre a face da terra. Um grupo que ainda descende de Adão e um grupo que descende de Cristo Jesus. Mas esse grupo que descende de Cristo Jesus, que está num outro reino, que anda diferente, que fala diferente e que tem valores diferentes, precisa entender essa nova natureza. Assim a gente desfruta de fato daquilo que nos pertence como herdeiros de Deus. Os que descendem de Adão estão debaixo da culpa e da condenação, são governados pela matriz do medo. Os que descendem de Cristo Jesus estão debaixo da liberdade, do amor, da força, da graça. São governados pela matriz do amor. Aqui, por exemplo, no grupo que descende de Cristo, que é o último Adão, a mentalidade, como eu disse, de necessidade desaparece. A obra de Adão foi devastadora. Foi devastadora. Então, por gentileza, pare de
de pensar como aqueles que estão lá ainda no império das trevas pensam e perguntam: se Deus é tão bom, por que tanta guerra, tanta corrupção, tanta maldade, tanta doença, e por que Deus não faz nada? Porque se o seu avô tivesse morrido com 2 aninhos de idade, você estaria aqui? Não, você teria morrido no seu avô. Por que você teria morrido no seu avô? Porque nós somos descendentes dos nossos antepassados. Então nós somos descendentes de Adão. E Adão então gerou todos os filhos fora do jardim, no império das trevas. E nós nascemos no império das trevas, governado pelas trevas. Por isso Deus enviou Jesus para nos tirar daqui e nos levar de volta, para termos paz com Deus, estarmos na presença de Deus e entendermos isso e desfrutarmos já agora disso. Mas claro, só se desenhar. Ser justificado é receber a purificação pelo sangue de Cristo do pecado que nós herdamos de Adão. Após sermos justificados, somos colocados então nesse lugar chamado de justiça. Justiça é uma posição, justiça é estarmos em pé diante de Deus 24 horas por dia, sem nenhum sentimento de culpa ou condenação. Você pode acordar à meia-noite, à 1 da manhã, às 5 da manhã, aleluia, graças a Deus, sem peso, sem tormento, sem pressão, porque você foi justificado. As situações, as circunstâncias, elas não mudam a nossa posição em Cristo. Meu Deus do céu! Ser justificado por Deus é viver como se nunca tivéssemos pecado. Justificação é fruto da fé em Cristo Jesus, como eu disse. Justiça é um presente dado por Deus Pai àqueles que recebem a obra do seu Filho Jesus. Queridos, é daí que nasce a liberdade, vida fora da gaiola. Santidade, vida de intimidade com o Espírito Santo. Autoridade, liberdade para servir. Paz, domínio sobre as adversidades. Saúde, herança. Vida abundante, adoração a Deus, culto a Deus. Esses dias uma pessoa falou assim: pastor, eu acho que eu não vou mais na igreja, isso aí é a estrutura do homem, eu posso servir a Deus em casa, tal. Eu olhei para ele e falei: ok. Quem vai viver uma vida desgraçada é você, não sou eu. Você é louco, você é louco. A sua mão chegar para você e dizer assim: escuta, me corta porque agora eu vou viver independente. Eu vou ser uma mãozinha andando por aí. Porque eu cansei de ser usada para lavar o seu corpo. Que tolice, que burrice. Deixa eu ler o texto aqui. Quem é que ocupa a posição de justiça? Somente quem foi justificado. Quem é justificado? Quem é declarado justo. Quem é que pode declarar que o homem é justo? Somente aquele que sofreu a ofensa. Quem foi que sofreu a ofensa? Deus. O pecado de Adão ofendeu a Deus. O agravo foi contra Deus. Justiça é um dom, é um presente. E se é presente, deve ser recebido. Então, se eu creio na obra de Cristo, Deus Pai diz: você é justo. Você está nessa posição chamada justiça, nesse estado perfeito. Você foi justificado. Olha esse texto de Romanos 5,17. Romanos é apaixonante, né? Romanos é... Você pode fazer a sua melhor apneia, sabe aquele treinamento para mergulhar? Aí você mergulha em Romanos. Mergulha, você volta, você entrou 10% do livro, de tão profundo que ele é. Olha esse texto aqui. Se a morte reinou pela ofensa e por meio de um só, que é Adão, muito mais. Ele está dizendo o seguinte: coloque numa balança tudo o que o ato de Adão produziu.
Morte, guerra, fome, tempestade, terremoto, violência, corrupção, políticos bandidos, safados. Tudo que o pecado de Adão produziu. Ele falou assim, se você colocar numa outra balança, o que a obra de Jesus produziu é muito mais. É muito mais. Aleluia. Olha o texto mais uma vez, por gentileza. Muito mais os que recebem. Querido, um dos mistérios da vida cristã é receber. Creia e receba. Creia e receba. Com uma mão você crê, com a outra você recebe. Com uma mão você crê, com a outra você recebe. Esse é o mistério da vida cristã. Crer e receber. Ah, pastor, eu não entendi. Não é entender, crer e receber. É crer e receber. Deixa eu entender para lá. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, o presente, a dádiva da justiça, reinarão agora em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Então não é algo que se produz, não é algo que se conquista. Justiça se recebe, pois é um presente de Deus Pai. Aqueles que creem e recebem Cristo Jesus, quem recebe a abundância da graça e a dádiva da justiça, reinam em vida por meio, através dos méritos de Cristo Jesus. Veja esse texto aqui, de Mateus 5:20. Jesus falando a respeito dos fariseus. Talvez você não esteja muito familiarizado com esse termo. Nos dias de Jesus em Israel, haviam basicamente dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Haviam interpretações do Velho Testamento por esses professores eruditos, interpretações diferentes. Os fariseus, eles eram piedosos, impressionante. Jejuavam 3 vezes por semana. 3 dias por semana. Quando eles jejuavam, eles não engoliam a saliva, porque a saliva para eles era alimento. Ele andava na rua assim, ó. Primeiro para dizer que estava jejuando, né? Depois para não se alimentar. Mas olha o que diz o texto aqui. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Pronto, eu desisto. O fariseu, se você desse um presente para ele, desse uma sandália para ele, ele ia tentar ver quanto custava aquele presente para ele dizimar. Ele ia e dizimava. Se você desse um pé de alface para ele, ele ia ver o preço do alface, do hortelã e do cominho e dizimava. Ele era assim. Ele simplesmente conhecia o Pentateuco de cor. A grande maioria deles conhecia os livros, os salmos, todos os salmos de cor. O apóstolo Paulo conhecia Isaías de cor. Porque Paulo era um fariseu. E Jesus diz, ok, você quer entrar no reino dos céus? Então a sua justiça, as suas obras têm que ser melhor do que eles. Eu vou para casa, Deus, desisto. Tem como? Como que eu vou ser melhor que esses caras? Possível. Quem consegue ver uma vida mais justa do que os fariseus? Agora, como que a gente resolve esse enigma então? Jesus disse, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. E Jesus cumpriu? Cumpriu. Ao cumprir a lei, a justiça de Jesus excedeu a dos escribas e fariseus? Sim. Sim. Por isso então, eu preciso adotar, admitir, receber a justiça de Cristo como minha. Não pelas minhas obras, mas pelas obras dele. Isso é fé em Cristo. Se você crê em Cristo, aquilo que Jesus conquistou é sua conquista. Aquilo que Jesus tem passa a ser teu. A justiça dele passa a ser sua. Aí então a sua justiça é maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Olha esse texto de Romanos 10, 2 e 3. Paulo diz assim, porque dou testemunho a favor deles, dos hebreus, que têm zelo por Deus, são zelosos, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus,
procurando estabelecer com as suas próprias obras, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quem é a justiça que vem de Deus? Cristo Jesus. Qual é a justiça que vem de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Somente a obra de Cristo Jesus estabelece a justiça que vem de Deus. Nem mesmo os fariseus conseguiram estabelecer uma justiça que seja aceita por Deus Pai. Romanos 5,19 diz assim: logo, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Se você está em Cristo, a justiça de Jesus passa a ser sua. Queridos, eu sou pecador por causa da desobediência de Adão. Eu sou justo por causa da obediência de Cristo Jesus. Fazer as coisas certas não me torna justo, puro, aceitável, pois a justiça é um dom, é um presente de Deus para nós. Justiça é um presente por causa da obediência de Cristo. A justiça nos coloca fora do alcance do acusador. Romanos 8,33 diz: quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Deus quem os justifica, porque foi Deus que recebeu o agravo de Adão. Agora, por causa de Cristo, Ele me perdoa do agravo que eu herdei de Adão. Eu sou justo. Meu Deus! Por isso a santidade passa a ser nossa por herança. Porque santidade não é você ir lá no monastério, sentar lá, fechar a porta e ficar lá, separado do mundo. Não tem como você ser santo sendo um ermitão. Sabe por quê? Porque você leva você. A justificação é dada por nós, pela fé na obra de Cristo. E isso é graça. A graça revela o amor de quem dá, e não o merecimento, e não os méritos de quem recebe. Queridos, quer ver? Vamos subir um degrau hoje? Todos nós gostamos de dar presente um para o outro. Aliás, daqui uns dias vai ser meu aniversário, ok? Obrigado, Espírito Santo, ele fez me lembrar aqui, ó. Deus está falando, aleluia. Vamos subir um degrau aqui. Quando você presenteia alguém, você presenteia alguém baseado em quem você é e não em quem a pessoa é. Pronto. É desse jeito. Isso significa que se você der aquela camiseta que para você é a coisa mais linda e a pessoa receber e nunca usar, você não vai ficar chateado. Acertei alguém aí ou não? Agora, irmãos, ó, só estou falando para os homens aqui, ok? Não tem nenhuma mulher aqui agora, falando só para os homens. Eu não vou dar mais presente para ela, porque eu dei, ela nunca usou. Você deu? Dei. Ela faz o que ela quer. Não é assim? Como é que você dá e quer controlar agora? Então você não deu. Meu Deus. Graça é o primeiro ato de Deus que visa nos salvar. Graça é Deus nos dando o que de fato importa, que é a vida do seu Filho Jesus Cristo. Por isso tudo é de extrema importância que você entenda o que é ser justificado, o que é ser justo, o que é a justiça de Deus. Justiça é o estado perfeito. Deus considera a justiça o estado perfeito de tudo aquilo que Ele criou. Adão e Eva foram criados em estado perfeito. Foram estabelecidos na justiça divina. O erro de Adão o lançou, juntamente com toda a sua descendência, longe do estado perfeito, da injustiça. A humanidade passou a viver em sofrimento, em dor, em escassez, passou a viver como escravos de Satanás. E isso é um estado de injustiça. Mas agora, por causa da obra de Cristo Jesus, tão somente por causa da obra de Cristo Jesus, do sangue vertido na cruz, todos os que creem e recebem o sangue purificador são perdoados, se tornam um estado perfeito, se tornam justiça, se tornam amados de Deus Pai. Diga comigo assim: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.
Agora que nós estamos em Cristo Jesus, nesse novo reino, olha o que o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, pregando no Areópago, olha o que ele diz em Atos 17, 28. No momento da mensagem dele, ele diz assim: pois nele, em Deus, em Cristo, nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos profetas de vocês, gregos, disseram, porque dele também somos geração. Olha o que Paulo está nos ensinando. Nele vivemos, ele é a nossa fonte de vida. Nele movemos, ele é a nossa energia. Vou fazer um curso para aprender a ser resiliente. Para com essa bobagem. Para com essa bobagem. Nele movemos, ou seja, ele é a nossa fonte de energia. Nele existimos, ele é a razão de sermos. Fora dele estabelecemos tentativas de sobrevivência. A real e verdadeira existência se dá somente em Cristo Jesus. E isso é justiça. Se você crê assim, diga aleluia, amém, glória a Deus. Quando Jó estava passando pelos sofrimentos, ele chega em um momento e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas eu e você podemos dizer o seguinte: ei Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que ele já se levantou sobre a terra. Aleluia! Temos uma viva esperança. Como que isso pode ser feito? 2 Coríntios 5, 21. Esse versículo você tem que escrever. Antigamente você escrevia na cartolina, né? Escreva numa cartolina, coloca no teto na sua casa, na tela da televisão, coloca na porta da geladeira. Esse versículo você tem que ler ele todo dia. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, pegou o nosso pecado e colocou sobre ele. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus é posição, estado, status, estado daquele que é perfeito. Meu Deus do céu. Eu não sei quanto a você, não dá vontade de sair correndo? Não dá vontade de dar um alô, um grito? O diabo me enganou por tanto tempo e eu sou tudo isso, você é tudo isso. Você é tudo isso. Troca de estado. Troca de status, troca de endereço. O justo Jesus Cristo recebe o pecado dos injustos humanos, e os injustos humanos recebem a justiça do justo Jesus Cristo. Receber é um ato de fé. Eu já compartilhei isso com vocês, mas aplica nessa mensagem. Eu ouvi de um pastor norte-americano e ele, com muita habilidade, com muita graça, ele poeticamente, como se ele estivesse fazendo um teatro, tendo a liberdade de um teatro. Ele disse assim: vocês se lembram que Jesus foi crucificado entre dois ladrões? Jesus estava no meio de dois ladrões. Um ladrão olhou para Jesus e começou a escarnecer, zombar. Ei, você, disseram que você é santo, é bom, então faça um milagre, desça daí, liberte a gente também. E o outro ladrão disse: ei, para de falar isso, nós merecemos, estamos aqui porque nós erramos, somos ladrões, mas ele não. E ele disse para Jesus: ei, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus disse: ok, você estará comigo no meu reino. Imagina que momentos depois aquele ladrão morre. Ele morre e ele vai em direção ao céu. Chegando no céu, ele bate na porta. O anjo porteiro, tem um anjo porteiro. O anjo porteiro abre a porta e diz: pois não? Ele falou: eu quero entrar. Você quer entrar? É. Você vai ter que responder algumas perguntas. Pois não? Qual é o nome da igreja que você congregava? Você era membro da aba? E o ladrão da cruz vai dizer assim: não, nunca congreguei numa igreja. Então me diga uma coisa: a data do seu batismo? Não fui batizado. Não. Então me entrega o seguinte: pelo menos aí o comprovante de 3 dízimos que você deu lá. Não, nunca dizimei. Não, mas espera lá. Você evangelizou alguém, levou alguém a Jesus? Não, nunca falei de Jesus para ninguém.
Não, mas... Não, só um pouquinho. Fica aqui. Aí o anjo, sem saber o que fazer, foi chamar um anjão, né? Aquele mais graduado. E veio o anjão e falou, o que foi? Falou, olha, eu estou com uma situação aqui que eu não sei como resolver. Qual situação? Esse camarada aqui, ele quer entrar, fiz algumas perguntas de praxe, e ele disse, não, eu não sei o que fazer. E o anjão pergunta, escuta, eu quero pelo menos a data do seu batismo. Ele falou, não fui batizado. Eu quero pelo menos que você me mostre que participou de uma ceia lá na terra. Nunca ouvi falar sobre ceia. Aí o anjão diz assim, me diga uma coisa, por que você quer entrar aqui? Eu quero entrar aqui, porque aquele homem da cruz do meio disse que eu poderia vir. Ele disse que eu poderia vir. Queridos, o homem da cruz do meio, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele disse que você está perdoado, você está perdoado. Ele diz que você está curado, você está curado. O homem da cruz do meio diz que você está santificado, você está santificado. O homem da cruz do meio diz que você é herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus. O homem da cruz do meio diz que você é uma nova criação, você é uma nova criação em Cristo Jesus. O homem da cruz do meio diz que você anda e não se cansa, e se necessário for, você vai voar, assim será. O homem da cruz do meio diz que você é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo de Deus. O homem da cruz do meio disse, e se ele disse, é assim. Aleluia! Ele diz que você está justificado, você está justificado. Ele diz que Satanás e seus demônios estão debaixo dos seus pés, então eles estão debaixo dos seus pés. Ele diz que você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, você dá fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, o que você faz prospera, Ele disse, isto é assim. Ele disse que você está abrigado à sombra do Onipotente, você descansa à sombra do Altíssimo. Isto é assim. Aleluia, aleluia. Amados, o poeta canta dizendo, eu não estava no Éden e eu recebi a culpa, mas eu também não estava na cruz e recebi a graça e o perdão. Não há demônio, não há poderes, não há força que consiga invalidar o que o homem da cruz do meio disse. Se você crer, receber, confessar, declarar, isto é assim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, uma forma quase que doida, ele diz assim, o Filho, o homem da cruz do meio, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele reflete a glória do Pai. Ele é a expressão exata de quem Deus é. A expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Imagina se ao invés de eu e você reclamarmos da circunstância, declararmos um texto bíblico para aquela circunstância. Declararmos a palavra que sustenta todas as coisas. Você imagina que mudança seria na nossa vida? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aonde ele está? Assentado à direita. Cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o caminho, a verdade, a vida, o justo juiz, o ancião de dias, aquele que era, que é e que há de vir. Ele, somente Ele. Meu Deus! Por isso, receba a sua cura, receba a saúde divina. Eu declaro que aonde o medicamento não está chegando no seu corpo, o poder dele chega agora. Aonde as suas habilidades não estão chegando na sua família, nas suas finanças, a habilidade do Espírito Santo chega agora.
aonde a nossa capacidade não muda aquela situação, nós não temos respostas, nós não temos argumentos, nós não sabemos solucionar. Agora o poder de Deus chega e muda e transforma, e a solução já está estabelecida em nome do Senhor Jesus. Receba a sua autoridade, receba a sua abundância, a sua alegria, a sua unção, a sua vitória. O homem da cruz do meio, que é Jesus Cristo de Nazaré, o homem que deixou o túmulo vazio, o homem que está sentado à direita de Deus Pai, o homem que está voltando, ele te diz: você é um filho amado, você é uma filha amada, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro comigo mesmo, declara o Senhor Jesus, aleluia. Crer corretamente é crer em tudo o que o homem da cruz do meio disse. O homem da cruz do meio disse que você pode viver fora da gaiola. O homem da cruz do meio disse que você foi justificado. O homem da cruz do meio disse que nenhuma condenação há sobre a sua vida. Ele disse que todo escrito de dívida que você tinha foi arrancado e foi cravado na cruz. Amados, vamos decidir viver essa vida. Vamos decidir, vamos escolher viver essa dimensão, viver essas verdades. Vamos decidir viver. Aleluia, 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 aleluia. Isso é nosso. Isso é herança nossa. Isso nos pertence. Isso é verdade, isso é vida, isso é reino de Deus.